Afinal, os europeus vão levar o Mundial a sério? Eu devolvo com a seguinte pergunta: por quanto eles vão levar a sério? Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Hoje para a gente falar sobre Mundial de Clubes, está chegando, falta uma semana para a estreia, menos de uma semana para a estreia. Eu estarei lá e muito feliz, empolgado, né? Vou acompanhar o meu Fluminense. Mas também a cabeça não para, né? De jornalista, de produtor de conteúdo. Então, eu vou estar em Nova York e em Miami, são as cidades que o Flu vai jogar, e vou estar lá tentando ver outros jogos, produzindo conteúdo nas ruas. Bem, eu não vou parar nesse sentido, mas quero até lá, até a minha viagem que vai ser no sábado que vem, produzir muito conteúdo aqui para o canal. Então, aceito a sua sugestão, deixa aí nos comentários a sugestão de vídeo que você queira ver sobre o Mundial de Clubes. Hoje a gente vai falar sobre os europeus levarem a sério ou não, né? O que está acontecendo e por que eu acho é óbvio que eles vão levar muito a sério, e a resposta passa muito pelo dinheiro. Então, já que eu já pedi o comentário, deixa também o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? E dá aquela hypada aí no vídeo. O canal tá, eu acho que com 34 mil inscritos e estamos aí a caminho de 35. Nos ajude, de repente, a ter uma meta ali de 50 mil nos próximos meses. Depende de mim, é claro, da minha produção de conteúdo, mas também depende de você querer me ajudar. Então, faça esse favor. Inclusive, soltei um vídeo fazendo uma brincadeira de tentar adivinhar convocações da seleção, e acho que é uma ideia também de conteúdo para canal de membros. Então, se você também se interessa, diz aí, pô, você assinaria um plano de membros, né? Que tipo de benefício você gostaria de ter aqui no canal? De repente, fazer uma live, fazer vídeos sobre jogadores aposentados, enfim, qualquer coisa assim que seja relevante para vocês, também deixe a sua sugestão. Bora falar sobre Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu já deixei clara a minha resposta, na minha opinião, sim, os brasileiros vão, os europeus, os brasileiros, não tem dúvida, os europeus vão levar a sério, e a resposta passa pela grana. Pode ser que na próxima edição, em 2029, os clubes já tenham sido picados ali, né, pelo mosquitinho, e de fato o Mundial ande por si só, tenha sua relevância, rivalidade pelas marcas. Hoje ele é visto como, eu acho que estorvo é uma palavra forte. Hoje ele é visto como algo que vai ser um complicador na relação com atletas. Muito já se discute, a gente acompanhou noticiários sobre necessidade de descanso, de diminuir quantidade de jogos, e o Mundial vem na contramão de tudo isso. Né? É um torneio, tudo bem que só vai existir a cada 4 anos, mas se você for pensar que já tem Eurocopa ou Copa América e já tem Copa do Mundo, então é menos um meio de ano, né? Um fim de temporada de férias adequadas. Eles vai acabar o Mundial ali no meados de julho, e quem vai estar envolvido ali até as fases finais praticamente não vai ter férias. Ou não vai ter uma pré-temporada adequada. Quando for voltar, pô, já vão ter começado. Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1. Então a gente sabe que esse é um complicador. Porém, para rir, tem que fazer rir, já dizia o poeta. Né? Então a gente vai analisar aqui hoje quantos europeus estão ganhando, o quanto isso representa, e vamos falar também de nós sul-americanos, os brasileiros, porque é uma grana importante que está caindo dentro dos cofres. Eu não sei se o Mundial está se pagando, né, diante dos acordos que já foram anunciados da FIFA, a venda dos direitos globais da DAZN, que aí renegociou com cada país. Aqui no Brasil, o Globo e Cazé vão passar. Eu não sei se o Mundial está se pagando, mas eu sempre suspeitei que a FIFA não ia deixar politicamente. É muito importante para a FIFA fazer valer essa primeira edição. Então, eu acho que a FIFA ia assumir até um prejuízo se fosse necessário. E pela grana que ela botou na mesa, e pelo que a gente já está acompanhando aí de movimento dos europeus em janela de transferências, eles já foram picados pelo mosquitinho. Então, eu acho que eles vão sim levar a sério, mas vamos ver na prática o que os números representam. Para isso eu vou chamar a segunda tela. Ó, temos aqui os números de faturamento, né? Quanto cada clube ganhou de premiação na Champions League. Essa aqui acabou de acabar, que o Paris Saint-Germain foi campeão. Então, PSG ganhou 145 milhões de euros, a Inter 134, Barcelona e Arsenal 118, Bayern 106, Real Madrid 105,
Borussia Dortmund 101, Liverpool 98 e por aí vai. Guardem os números assim, nessa ordem de grandeza. A gente pode revisitar aqui a página, não tem problema nenhum, mas prestem bem atenção, né? PSG 145, poxa, campeão é muita grana, mas o Real Madrid que caiu nas quartas ganhou 105 milhões. É muito dinheiro. Pois é, né? Olha agora, aqui já uma reportagem do The Athletic. Olha só quanto eles ganham de ponto de partida. Isso aqui é só para pisar nos Estados Unidos. O Manchester City vai ganhar 38,2 milhões, o Real Madrid quase 36, o Bayern 33 alguma coisa, PSG 31, Chelsea 29, Borussia Dortmund 27 quase, Inter 24, Porto 22, enfim. Não são números muito expressivos, né? Assim, para você jogar também, né? Você estava querendo ganhar uma premiação de quartas de final de Champions só por jogar? Não. Mas a grande sacada vem nos saltos de fases, né? De meritocracia. Você vai atingindo as fases seguintes, aí sim você vai ganhando muito dinheiro. Então, vamos pegar como exemplo aqui o Real Madrid, que faturou 105 milhões na Champions League. Ele aqui sai de 35,9. Vamos lá, aqui já é o site da FIFA. Vou dar esse zoom. Então, vamos lá, 35,9. Vou fazer as contas aqui ao vivo. Você ganha 2 milhões por cada vitória na fase de grupos. Vamos botar aqui o Real Madrid conservador, tá? O Real Madrid vai ter 2 vitórias e uma derrota. Vamos lá, mais 4 milhões. O Real Madrid, 35,9 mais 4 milhões. Então tá nas oitavas, mais 7,5. Se ele passar para as quartas, mais 13,125. Se ele chegar na semifinal, mais 21. Então ele vai ganhar 81,5 milhões de dólares se ele chegar na semifinal desse Mundial. Muita gente acha que o Real Madrid é até favorito, né? Enfim, o Xabi Alonso vai estrear, vai ter que mudar muita coisa agora. Tem alguns reforços chegando, como o Alexander-Arnold. Vou falar sobre isso também daqui a pouco, mas 81 milhões de dólares se o Real Madrid chegar na semi. Se ele for vice, ele ganha mais 30. Ele vai para 111. Então, se o Real Madrid for vice-campeão do mundo, ele já ganha mais do que o que ele faturou, né? Aqui os 105 milhões que ele faturou na Champions. Então, temos aqui uma segunda Champions League oferecida para os clubes europeus. Essa é a realidade. Eu peguei um exemplo aqui do Real Madrid, mas poderia fazer essas contas com o PSG, Manchester City, enfim. O prêmio de campeão e vice da Champions não vai bater, mas a partir da semifinal do Barcelona para baixo, chega, dá para chegar. A gente está falando aqui de... E como o euro e o dólar estão mais ou menos próximos, né? Não estão exatamente próximos, né? Seria uma falta de informação eu usar a mesma moeda, né? O mesmo valor para os dois. Mas está numa ordem de grandeza próxima. E essa ordem de grandeza representa entre 13% e 20% do faturamento desses clubes. Então, é isso. Você está ganhando um dinheiro extra, que vai acontecer a cada 4 anos, mas por que você não vai levar a sério? Por quê? Me explica, né? Por que você levaria para essa competição, você sendo um europeu com boas chances de ser campeão, por que você não levaria a sério? Né? Não dá, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso representa uma grana boa para eles, sabe? É óbvio que eles têm... Todo mundo sobreviveria sem, né? Mas a gente está falando aqui de uma grana extra. Em tempos de fair play financeiro, tudo cai muitíssimo bem. E todos esses europeus, esses 5, os top 5 aí, City, Real, Bayern, PSG e Chelsea, todos eles têm condições de ser campeão. Se levarem a sério, como eu acredito que vão levar. Aí a gente pode entrar aqui no caso do Alexander-Arnold. Né? O Alexander-Arnold tinha um contrato encerrado em 30 de junho, o Real Madrid assinou um pré-contrato com ele. 30 de junho, o Mundial já vai estar rolando há muito tempo, né? O Mundial começa agora dia 14. O Real Madrid bateu ele na porta do Liverpool. Ô Liverpool, quanto você me dá aí quanto você quer pro Alexander-Arnold vir um mês antes? E eu já poder inscrevê-lo nessa primeira janela que a FIFA abriu. Aí o Real Madrid deve ter oferecido 2 mariolas, o Liverpool, que não é trouxa, falou, nem a pau. 10 milhões. E sim, o Real Madrid concordou porque ele sabe que é importante ter o Alexander-Arnold de imediato no Mundial de Clubes, então pagou 10 milhões de euros por um jogador que ele já teria de graça. De graça, entre aspas, né? Tem todos os custos, uma operação dessa, luvas altíssimas, salário altíssimo,
comissões, mas esses 10 milhões não estavam previstos na conta do Real Madrid, e ele teve que desembolsar porque ele chegou a fácil conclusão de que, cara, tem muito mais em jogo aqui no Mundial, né? Tem muito mais em jogo. Ele pode ganhar uma Champions League, praticamente em receita. Então, é só um exemplo, né? O Manchester City fez vários negócios, já acelerou. O Chelsea, o Borussia Dortmund está contratando o irmão do Jude Bellingham. Eu não vou lembrar agora de cabeça todas as contratações, mas os clubes estão se apressando, porque é uma parcela significativa. É um dinheiro extra. E mais uma vez, pode ser que a segunda edição, essa primeira edição, tenha um mata-mata de muito sucesso e a segunda edição se sustente sozinha, pela rivalidade, ou a premiação não precise ser tão alta, por mais que eu acho que vai manter um parâmetro, né? Se diminuir a premiação, vão até estranhar. Mas nesse momento, se não houvesse essa grana na mesa, eu teria minhas dúvidas. Se a premiação fosse metade disso para os europeus, eu acho que eles não iam levar tão a sério. Vocês lembram agora? Lembrei agora, nem estava aqui no roteiro. Quando o Ancelotti falou com algum cuidado ali do Mundial, quando ele era técnico do Real Madrid. Saiu até reportagem disso. Ele deu uma entrevista para um jornal italiano e falou que, veja bem, o Mundial a gente ainda não sabe se vai levar o time a sério. Maluco, a FIFA bateu na porta lá do Florentino. Já rolou um comunicado oficial, o Ancelotti teve que falar que traduziram errado, que se expressou mal. Era o Real Madrid já sabendo que, ó, eu tenho um acordo aqui com a FIFA, que eu vou levar a sério, que eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro, então, pelo amor de Deus, Ancelotti, não fala mal não desse Mundial. E é basicamente isso. E se a gente for fazer essa comparação aqui também de faturamento, né, do que entra em caixa para os clubes brasileiros, estamos falando de um ponto de partida de 15,2 milhões de dólares. Se for passar aí para real. Eu não vou passar para real porque, enfim, dá muito trabalho ficar fazendo isso e você tá aí uma calculadora de resolver isso. Mas 15,2. Vamos botar aqui uma projeção conservadora também? Mesmo cálculo que a gente fez ali com o Real Madrid. 15,2 mais uma vitória e um empate para cada brasileiro. Então, mais 3 milhões da fase de grupos. E passaram para as oitavas. Mais 7,5. Caíram nas oitavas. Se o brasileiro ganhar um jogo e empatar na fase de grupos, passar para as oitavas e cair nas oitavas, ele ganha 25,7 milhões de dólares. Essa é uma baita venda. Não é uma venda recorde de futebol brasileiro, mas é como se você estivesse fazendo uma super venda de um jogador. Seria a maior venda da história do Fluminense, por exemplo, ali junto com o André, que acabou de sair para o Wolverhampton. E é esse. É óbvio que tem o dinheiro do... Até uma discussão, os clubes pensaram se valeria a pena criar uma empresa nos Estados Unidos para pagar menos tributação. Chegaram à conclusão que não. Os Estados Unidos vão morder um bocadinho, mas é um bocadinho. Então, estamos falando aí de mais de 20 milhões de dólares para um brasileiro que cai nas oitavas de final. Líquido, na conta. Din-din, 20 milhões de dólares. Não é dinheiro de se desprezar, né? Então, se para os europeus, né, o teto ainda é muito maior, fazendo uma tradução aqui, né, para os parâmetros, né, que as receitas também são menores aqui na América do Sul, é um percentual bem relevante, né, bem relevante, um caixa extra. E aí, meu amigo, se conseguir o milagre, eu estou tratando como um milagre porque se os europeus vierem à Vera, a gente tem chances bem reduzidas. Mas bota aí os 25, né? Se passar para as quartas de final, mais 13 milhões. Você tá falando de quase 40 milhões de dólares que você vai ganhar em premiação. Aí, minha gente, é muito dinheiro. Aí já começa a ficar um negócio bizarro. Bizarro de dinheiro. Então, basicamente, o vídeo era esse, para a gente perceber que os europeus, alguns dos europeus estão ganhando bem mais, né? Os sul-americanos estão ganhando mais que a Juventus. Isso dá para comemorar, olha aqui, ó. De ponto de partida, os sul-americanos ganham mais que a Juventus, que é uma gigante italiana. Ganham quase o que o Benfica vai ganhar, um pouquinho menos que o Atlético e Porto. Isso tem a ver com o mercado dos países também, eu acho. Mas muito menos, né, que o top 5 aqui da Europa. Metade do top 5 da Europa. Mesmo assim, é muita grana, é muito dinheiro. Então, quanto talvez a FIFA tenta convencer o torcedor que, pô, vale a pena pagar um ingresso, talvez você olhe e fala, pô, eu não quero pagar 60 dólares para ver
Inter Miami e Al Ahly na estreia. Acho que o torcedor comum, né, o torcedor americano, então, eu não quero pagar, por exemplo, né, uma experiência minha aqui de viagem. Eu vou assistir os 3 jogos do Fluminense, 2 em Nova York, Nova Jersey, e 1 em Miami. Eu quero muito ir a Fly Chelsea, quero muito ir Inter Miami e Palmeiras, porque tem o Messi também. O Palmeiras ainda faz 2 jogos, contra Porto e Al Ahly, e eu vou estar lá. Pô, eu tô botando na balança, né, além de já ter que ir a esse estádio outras vezes para ver o Fluminense, pô, não tem como pagar mais $60 em cada jogo para ver, né? Aí começa a ficar muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro. Então, os jogos não têm essa demanda, né? E os estádios são enormes. Vai ter muito jogo com o estádio vazio. E esse é um outro problema. A gente pode discutir sobre isso aqui em algum momento. Mas financeiramente, para os clubes, o Mundial faz muito sentido. Faz muito sentido. Os jogadores vão reclamar que estão adiando as férias, vão fazer mais alguns jogos. Bota na conta do Papa. É o que está rolando. Bota na conta do Papa. Beleza, é uma conta que pode vir a ser paga lá na frente, isso pode vir a ser um problema, é claro. Mas depois desse Mundial, se ele fizer o sucesso que eu acho que vai fazer, não de público, né, mas um sucesso entre os clubes como competição, aí quem vai ter que diminuir data são os outros. E essa é uma briga política que a FIFA vai ter com o UEFA e com as ligas nacionais. Por isso que a FIFA está depositando muita esperança. É um torneio a cada 4 anos. Né? Bem ou mal, né, a inclusão dele, a gente está falando aqui de 7 jogos a mais para o campeão num intervalo de 4 anos. Assim, é algo que, né, se tem um problema, o problema é maior que esse, é maior que o Mundial. É claro que quando a bola de neve já está grande, isso é chato. Mas eu acho que a FIFA vai ganhar essa queda de braço e ganha principalmente, ó, no din-din, no money. Money que é good, nós não have, tá? Espero que tenha ficado claro o vídeo. Pode voltar aí, pausar, tira os prints para conversar sobre as premiações, mas tenho certeza que os europeus vão levar muito a sério e foram convencidos a forceps. Din-din, que a gente sabe representa muita coisa no meio do futebol. Valeu, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo e o seu comentário, é claro, sugestão de conteúdos sobre Mundial de Clubes e o que você acha também desse vídeo aqui. Se a sua opinião é a mesma que a minha, vocês acham que os europeus vão à Vera? E se forem à Vera, tem chance para os brasileiros? Tamo junto, valeu, aquele abraço. Tchau, tchau.